Meu povo, tudo bom? É muito bom ver-vos aqui de novo e quero fazer o convite para aqueles que nos inscreveram ao canal, este canal Humanidades em África com Alcides de Amaral, que se faça agora é só clicar aí na frase, na palavra que está lá embaixo, a vermelho, e subscrever, e vai subscrevendo e vai ajudar a nós a desenvolver o canal, não é? E também quero agradecer aqueles que se inscreveram até agora, esses 90 inscritos que temos até agora, que espero aumentar cada vez mais, porque essa é a ideia, por causa desse suporte que a gente precisa, de modo a alavancar mais o canal e dar o nosso conteúdo mais visibilidade, porque é muito importante, principalmente para quem é formado para as ciências sociais e faz parte das humanidades no geral, ok? Para quem acompanhou o nosso vídeo passado, quem não acompanhou, é só reparar aqui na descrição, vou botar o link, ou vou deixar lá no fim, o link. Nós dividimos a nossa série As Humanidades Importam em 4. O primeiro que foi uma introdução, o segundo que foi que seria, não é? Que eu deixei claro no vídeo, que seria uma descrição da fase colonial sobre esse tema, não é? No contexto moçambicano. E também o terceiro estava reservado ainda, o terceiro, para a questão do problema do ataque que as ciências sociais têm sofrido no contexto das revoluções africanas, concretamente nas revoluções moçambicanas, quer dizer, de 1995 até 90, né? O terceiro, o quarto e último seria uma descrição da fase que eu chamei neoliberal, né? E aí a gente terminava com uma descrição sobre a interdisciplinaridade e como mecanismo de resposta a esse ataque que as ciências sociais e as humanidades têm sofrido. Mas nós pensamos, vamos falar aqui para intercalar esse segundo episódio, para intercalar com o que a gente faz, com o que a gente apresentou na semana passada, que faz parte do mesmo rolo, apesar de ser um segundo episódio, que é pensarmos sobre as reações que os intelectuais tiveram e provavelmente terão, já que esse estado de coisa parece que vai durar algum tempo, né? Parece estar ligado ao sistema, então pode durar um bom tempo. Então vamos falar aqui sobre as reações que os intelectuais têm tido em relação ao discurso que questiona a relevância das ciências sociais, ok? Para falar sobre isso, é preciso a gente dividir a própria intervenção dos intelectuais em 3 momentos, para contextualizar em que momento em Moçambique isso ocorreu, né? Como é que os intelectuais moçambicanos reagem a respeito disso. Temos uma vertente internacional, né? Mais geral, a nível mundial, porque esse estado de ataque às ciências sociais e às humanidades é geral, é do mundo todo, aqui no Brasil, na Inglaterra, França e por aí vai. E também tem outra vertente, que é uma vertente mais concreta em África, e vamos descer até Moçambique, que não vai diferir tanto do discurso geral, ok? Temos na vertente internacional a ideia de ataque às ciências sociais, né? Temos diferentes reações dos cientistas sociais, do pessoal ligado às humanidades. No Brasil, por exemplo, a Ampox tem um boletim muito interessante que vocês podem procurar na internet, não é? Tem um boletim muito interessante que é de repúdio a esse diferente ataque que as ciências sociais e as humanidades têm sofrido. Lá tem muitas manifestações, por exemplo, feitas pela Sociedade Brasileira de Sociologia, Sociedade Brasileira de Ciências Sociais, por aí, não é? Então são muitas manifestações que os cientistas sociais e as humanidades
tem tido contra esse discurso que questiona a relevância das suas áreas de formação. Então, mas tem um elemento que transversal nessas manifestações, que é a ideia do capitalismo, não é? Muitos partem do princípio de que o sistema, como eu apresentei na aula passada, na conversa passada, o sistema capitalista é que cria condições para que essas formas de consideração das humanidades sofrerem o que elas têm sofrido. Entretanto, como eu tentei mostrar, não só o capitalismo, porque talvez podemos falar de um grupo específico de pessoas ligadas ao poder, próximas ao poder, que tem esse espírito, que tem recorrido ao discurso que questiona a relevância. Então isso é muito recorrente, essa questão do capitalismo, e isso reflete muito também como as ciências, como em África também ocorre, não é? Em África também parece que é muito forte, e tem um exemplo aqui muito grande, muito forte, que eu sempre recordo quando falo sobre esse assunto, que é do intelectual guinense, né? O Carlos Cardoso, que ele fala num texto que surgiu de uma conferência organizada pelo Codeira, e deixar lá o link, a bibliografia. Ele diz que as ciências sociais ultimamente são vistas como sendo o espaço onde se oferece os cursos de ciências sociais e as humanidades são considerados como lixo das universidades, no sentido de que são consideradas um espaço onde a produção é massiva e tudo que é produzido massivamente nada contribui para o desenvolvimento dos países africanos. Então, essa característica, essa reação que me parece muito forte, ela parece revelar duas coisas. A primeira coisa que ela parece revelar é que distingue duas formas de intervenção dessas áreas de conhecimento, que é a transmissão de informação, quer dizer, o ensino, e a própria prática das humanidades e das ciências sociais no ramo da pesquisa. O que podemos entender é que, se as ciências sociais em termos de pesquisa são irrelevantes, então o ensino delas também constitui uma irrelevância, na medida em que é um gasto para os governos. Lembro-me até de uma proposta ainda numa das conferências do Codeira, da Teresa Cruz de Silva, a moçambicana, a nossa mãe. Ela recordou a conferência do Jotin, né? Jotin, parece que é assim que se pronuncia, em África, não é? Uma conferência organizada pelo Banco Mundial, no qual o banco considerou como um luxo dos países africanos terem um ensino superior. Mas essa é uma outra fase de reação, não é? Não exatamente desse âmbito muito geral africano, não é? E tem uma outra vertente, que é a questão da pesquisa. Então, se a pesquisa é irrelevante, então gastos que se faz nessa área de pesquisa são gastos luxuosos demais para países que sofrem de fome, guerra e por aí, por muitas calamidades, não é? Então, essa reação do Cardoso é muito forte e revela o desgaste que caracterizou muito os cientistas sociais e o pessoal ligado a humanidades, principalmente no século passado e início desse século, né? E, como eu mostrei também no caso brasileiro. Então, vamos nos concentrar agora na questão de Moçambique, né? Em Moçambique eu quero focar-me mais em dois aspectos, né?
duas reações possíveis. Tem uma reação que questiona a própria relevância do ensino superior, ou melhor, não a relevância do ensino superior, ou a problemática do ensino superior, até que ponto eles são importantes ou não. Tem essa vertente que Teresa Cruz Silva, Maria Paula Menezes, o Patrício Langa também tem reclamações do antigo reitor da Universidade Politécnica, não é? Então esses focam mais no próprio ensino superior, ele e a sua importância para os nossos países. Depois tem uma outra vertente que são reações a partir do próprio ensino das ciências sociais, não é? Em Moçambique temos um caso muito particular. Eu peço desculpas agora porque estou transpirando aqui, está um calor infernal, mas tudo bem. Eu me recordo de um caso agora do Patrício Langa, no qual ele defende que a própria banalização do ensino superior em Moçambique, a forma como o ensino superior é encarado, a sua expansão, a sua diversificação, a sua massificação, colocam em causa o próprio desenvolvimento das humanidades em termos da sua capacidade interpretativa da realidade. Então, para ele, por exemplo, a massificação do ensino superior e a expansão delas, principalmente, é acompanhada pela massificação também de estudantes ligados às ciências sociais e que veem nessas áreas de conhecimento apenas uma oportunidade de poder ter um curso superior. Então, esse é um problema muito importante que é preciso nós desenvolvermos, mas não vamos ter tempo suficiente para fazer hoje. Mas o que é importante notar aqui é a própria ideia da relação entre o ensino das ciências sociais nas universidades e a própria política do ensino superior nos nossos países, no nosso país, Moçambique, por exemplo, né? A política de massificação das universidades condiciona também a expansão ou a massificação do ensino do pessoal das áreas das ciências sociais e coloca no mercado, como eu tenho dito assim, ao alto, toneladas de pessoal formados nessa área do saber. Isso é importante notar. Tem um outro discurso também que se foca na própria ideia da universidade, que é muito apresentada que foi muito apresentada e não sei, parece que apresenta-se até agora nas suas intervenções por Maria Paula Menezes e a Teresa Cruz Silva, que é a ideia de cerceamento da autonomia das universidades, não é? Perca da autonomia da universidade e uma crise da própria universidade. E a ideia de crise foi também amplamente tomada tanto em África no geral quanto mundialmente, né? No Brasil a ideia de crise foi muito forte, mas a ideia de crise é crise das humanidades, especialmente no início do século no início desse século, né? Não a ideia de crise das universidades, mas crise das próprias humanidades, como eu deixei mais ou menos patente no vídeo anterior. Agora, esse aspecto todo nos faz pensar como é que nós, das ciências sociais, das humanidades, devemos reagir furtiveramente a esse estado de coisas. Porque se as pessoas falam que as ciências sociais e humanas são relevantes, não falam só por falar, partem de um princípio epistemológico, apesar de problemático, mas partem daí, né, da interpretação do mundo que nos rodeia. Entretanto, eu sugiro, e essa é minha proposta de reação, como forma de reação, muito menos do que acusar a ideia de autonomia, a ideia de perca de identidade das universidades, que prestemos atenção na própria produção de conhecimento e, a partir dessa produção de conhecimento, mostrarmos até que ponto essas ciências são relevantes. E não falo só por falar, tenho uma ideia, tenho uma base, não é? A minha base é, por exemplo, o que ocorria na Alemanha, depois da Segunda Guerra, não é?
da Segunda Guerra Mundial. O que ocorreu, a filosofia, por exemplo, foi perdendo o seu espaço e as universidades passaram a reparar esse curso de filosofia como sendo, como ocorre agora, como irrelevante para o país na altura. E aí via-se a filosofia, via-se a produção do conhecimento da filosofia como sendo algo inútil. Então partia do princípio da utilidade do conhecimento e a sua aplicabilidade na prática, não é? Então, nesse aspecto a filosofia ganhava pouco espaço. Até que apareceu um filósofo que vocês conhecem, que é Martin Heidegger. Martin Heidegger, ele propõe uma forma de pensamento que é combativa, mas ele não diz que as ciências sociais, a filosofia, não dizia que a filosofia era relevante e que as universidades estão poluídas. Não, ele reinterpretou uma forma de fazer filosofia que recuperou a hegemonia da filosofia nas universidades alemãs, e a partir daí a filosofia começou a ganhar outros contornos. Então a ideia de Dasein, a ideia de ser essência e tudo que ele discute, surge como uma forma de trazer a filosofia na discussão, no centro da atenção das universidades. E no meu ponto de vista é essa a direção que a gente tem que tomar, ao invés de tentar lutar assim, atacando, que é importante ativamente, não é? Esse que não é o canal que nós fizemos, mas tem essa outra parte de construir mecanismos de afirmação de nós mesmos. Felizmente já existem propostas, e são propostas muito pouco discutidas aí no nosso país, que é a ideia de interdisciplinaridade, que é o curso que eu faço aqui, não é? Que estou terminando agora o mestrado, e tem a ideia de no ramo da sociologia, que é uma ideia de sociologia pública, muito desenvolvida no século passado, finais do século passado, e que o Brasil tem tomado com muita frequência, não é? Claro que há críticas em relação a elas, e isso nós podemos falar mais adiante. Então, essas são a ideia que eu queria trazer assim muito rapidinho sobre as reações dos intelectuais. E nós, no final, no sexto vídeo, a gente vai falar sobre essas propostas de representação das próprias ciências sociais no campo acadêmico, a interdisciplinaridade e a ideia de sociologia política. Como é que essas propostas são mesmo de fato uma resposta a esse ataque que tem sofrido as ciências sociais, e em que sentido isso ocorre. Isso vamos deixar para o próximo vídeo, ok? Por agora vamos terminar por aqui, com a promessa de voltar na próxima oportunidade, e aí onde nós vamos falar como essas humanidades funcionaram no âmbito da colonização, como é que eles foram úteis para a colonização. E é isso que nós vamos falar na próxima semana. Por isso, eu quero mais uma vez convidar vocês, pedir a vocês para que venham se inscrever ao canal, e a gente vai desenvolvendo esse aspecto. E eu quero ver a vossa opinião aí nos comentários, o que vocês acham disso, o que vocês pensam sobre essa ideia das reações dos intelectuais em relação a esse discurso. Esse é o que eu apresentei, é a minha ideia, não é o que eu proponho como a melhor forma de reação, ok? Então até lá, espero vocês por lá, e vos comentários, subscrevam-se ao canal, ok? Abraços!